Pronto, pessoal. Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Concipa. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante, muito discutido, né? Muito avaliado nas empresas, nas consultorias. E a gente sempre gosta de agregar com mais pessoas, né? Trazendo gente, convidados de fora que também atuam nessa realidade. Então, a gente agradece primeiramente ao Eduardo, que vai conduzir aí esse momento. Agradecemos a todos os produtores que disponibilizaram um tempinho para estar aqui, né? Um pouquinho de chuva, um pouco de frio, mas quando o assunto é bom, né, a gente consegue aproveitar pelo menos um pouco. Então, eu passo a palavra ali para o Eduardo, né? Para estar se apresentando, falando um pouquinho, né? Da sua trajetória. O Eduardo ele vai se apresentar melhor, mas é um grande amigo. Eu fiz estágio, ele foi supervisor do meu estágio em 2015, 2016, se não me engano, trabalhando diretamente com conservação de forragem. Então, lá que eu comecei a entender um pouquinho melhor lá na faculdade, e ele já estava bem na frente lá. Então, ele tem uma experiência vasta aí para estar comentando com a gente um pouquinho do que a gente trabalha nas fazendas, beleza? Bora lá, Eduardo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da Concipa, produtores. Tem alguns colegas aqui também que estão acompanhando. Fiquei muito agradecido com o convite do Juan aí para a gente bater um papo. É um tema bem bacana, um tema que é muito dinâmico, né? Eu gosto um pouquinho de trabalhar com forragem, que nem o Juan falou ali. Já tem aí uns 14 anos que eu lido com isso diretamente. Eu vou abrir a apresentação, e na apresentação tem uma apresentaçãozinha minha ali, e aí eu já, só para não ficar muito repetitivo. O Juan, Jean, não sei como é que funciona, o pessoal fica à vontade para falar no meio da apresentação, fica para o final, e aí vocês definem, tá? Bom, se não for lhe atrapalhar, o pessoal tiver dúvidas, podemos perguntar, enfim. Não, como pode... você se sentir melhor, viu, Eduardo? Pode não, conduzir pode... ainda da melhor maneira. Para mim, cara, indiferente, se quiser interromper ali, a gente está falando, para não perder o time da pergunta ou algo desse jeito. Se não atrapalha a apresentação, é interessante, né, Eduardo? Para o pessoal não esquecer a pergunta e gerar um debate, então... Não, quanto isso, tranquilo. Não atrapalha, então... Vocês estão vendo a minha tela cheia? Como é que tá? Não. Não? Não, para mim está aparecendo o slide menor e outras janelas. E o lateral. Vou abrir de novo o arquivo. Vocês estão vendo a tela ou não? Eduardo, para você conseguir fazer no modo apresentação, tem que compartilhar a tela toda e não somente o arquivo PowerPoint. A tela toda? Isso. Então... Será que é assim? Isso, agora você pode abrir o arquivo e colocar em modo apresentação. Isso. Foi? Então tá bom. Foi. Agora sim. Maravilha. Tá. Bom, pessoal, a gente vai trocar um pouco de ideia, então, sobre produção e confecção. Eu coloquei especificamente silagem de milho. A gente está numa época agora de pré-secado também. Se tiverem dúvidas sobre pré-secado, podem falar. A gente tem alguns conceitos para trocar ideia, tá? Bom, quem que é o Gordo aqui? O Gordo é um cara de 43 anos, sou zootecnista, formado na UEPG em 2012, tá? Eu atuo na área de produção e conservação de forragem desde 2011,
Então, um ano antes já da minha formatura, eu já estava ligado a esse setor, né, esse mercado. De 2011 a 2017, eu trabalhei na Nobre Nutrição Animal, uma empresa especializada e focada em produção de forragens, né? Foi ali que eu tive o contato direto com o Juan, foi estagiário nosso lá. Em 2017, eu fiquei um período como consultor autônomo, trabalhando com algumas empresas, dando consultoria para algumas empresas de produção de forragem, em São Paulo. E de 2018 a 2021, eu fui trabalhar na Feno Paracatu. Feno Paracatu, uma empresa quase nos mesmos moldes da nossa, porém trabalhando só com forragem, não trabalhava com dieta total. O foco da Feno Paracatu é alfafa, né? O proprietário dela, o Sr. Demir Honda, é o maior produtor de alfafa do Brasil. Em 2020, a gente bateu um recorde de ser o maior produtor de alfafa da América Latina. A gente trabalhou 2020 e 2021 com 1.204 hectares de alfafa, nos 2 anos consecutivos, irrigado, né? Então, assim, uma operação de guerra, assim, aprendi muita coisa ali. Aí, em 2021, finalzinho de 2021, voltei embora para casa. Aí, fui experimentar ser professor, né, no colégio agrícola aqui, no Instituto Cristão. Fiquei por um ano ali como professor de disciplina de gado leiteiro e como gestor técnico do setor de produção de leite. E metade de 2023 até outubro de 2024, eu fui nutricionista da Polinutri. E de 2024 até hoje, até o momento, eu estou como nutricionista da Quera, nutrição animal. E mais recentemente, assim, recentemente mesmo, há 2 dias, a gente fechou um contrato de parceria como consultor técnico da Coprocel, rações ali de laranjeiras. Bom, pessoal, em relação à produção de silagem de milho, a gente tem algumas etapas que deveriam ser cumpridas, né? Primeiro é a escolha de híbrido, o segundo é o momento do corte, tamanho de partícula, avaliação de quebra de grãos, a compactação do silo, a vedação dele, e por último a gente vai dar uma pincelada ali em algumas tecnologias que ajudam essa conservação. Para muita gente, essas etapas é meio que chovendo molhado, né? A gente bate muito nisso, mas a escolha do híbrido ali, por exemplo, eu já trabalhei com produtores em regiões que a escolha do híbrido é sempre o milho mais produtivo de grão, né? Não existe uma linha de milho silageiro, vamos falar assim. E geralmente esse milho vira silagem se der pau na lavoura. Então, é bem tenso em alguns momentos, né? O tamanho de corte, extrema importância. O que a gente errar no tamanho, no momento do corte, né? No tamanho da partícula e na quebra de grãos, a gente vai ter pelo menos 1 ano de sofrimento aí para a gente alinhar essa dieta das vacas. Lembrando que silagem de milho é a base da nutrição do nosso rebanho, né? Então, essa qualidade ou até essa insistência nesses assuntos é de fundamental importância, né? Compactação, vedação e tecnologias de conservação são coisas primordiais também. Tecnologias de conservação nos últimos anos tem ganhado muita força, né? Alguns produtores têm uma resistência em trabalhar com esse tipo de material, mas porque lá atrás, né, no início, 2000, 2005, houve um posicionamento um pouco equivocado desse tipo de material, que a gente vai bater um papo antes de chegar nele lá, beleza? Pessoal, escolha o manejo da lavoura, né? Isso aqui a gente tem que escolher aí híbridos de alta produtividade e, consequentemente, de alta digestibilidade, né? Hoje a gente busca muita qualidade de fibra nessas nossas forragens. Aqui no sul, a gente tem praticamente todas as marcas de milho aí. Existe uma carteira um portfólio, né, de milho específico para silagem, né? Isso é muito importante. A gente avalia que a produtividade desse milho é diferente.
o tipo do amido é diferente e a digestibilidade das fibras, então, nem se fala, né? A adubação adequada, controle de pragas e doenças, isso aí, na verdade, está ligado muito ao item de baixo ali, que uma lavoura saudável, a gente tem uma silagem de qualidade, né? E nesse perfil, se encaixa um pouquinho aquela questão do posicionamento equivocado de algumas tecnologias ali, como o inoculante, por exemplo, né? Muitas das vezes pregou-se que o uso de inoculante era legal quando a lavoura tinha sofrido ataque de cigarrinha, quando a lavoura tinha estressado por falta d'água, e então, assim, não é, né? O inoculante não é um salvador da lavoura, né? Então, são tecnologias que têm que ser muito bem posicionadas e as empresas estão aí cada vez mais buscando esse mercado e, consequentemente, tem que entregar, né, um acompanhamento, uma regulagem, então uma série de trabalho por trás desse mercado. O momento ideal de corte, pessoal, eu botei uma foto de uma lavoura de sorgo aqui só para diversificar um pouco, né? A silagem, ela é muito ampla. Mas falando em silagem de milho, né? O estágio ideal é 2/3 da linha do leite no grão. Hoje eu particularmente associo esses 2/3 da linha do leite junto com a cor da palhada da espiga, né? A gente, nos últimos anos, tem acompanhado algumas lavouras, que é interessante. O grão chega no 2/3 e a palha está verde. A palha está no verde, a hora que você corta o milho, esse material não está dando 30% de matéria seca, né? 50% da proporção da matéria seca vem do grão, então é um importante fator a ser monitorado, né? O segundo item é matéria seca. Lá na literatura de faculdade ainda falava em 32 e 35. Hoje a gente tem híbrido de 34 a 38, de 36 a 40. E o que é o ideal, pessoal? O ideal é acompanhar a lavoura. É ver como é que está esse milho, é ver se o amido que tinha para virar farináceo virou, né? A gente não pode ou deve evitar, né, cortar a silagem, o milho ali com ainda alguma coisa de amido líquido, isso aí vai se perder no meio do processo. E então, assim, o ponto de corte vai muito, não é uma regrinha, né? A gente tem a base, mas tem a lavoura que estressou, então vai antecipar corte, tem a lavoura que está muito bem manejada e dá para segurar corte. E isso aí vai da avaliação de cada técnico, de cada necessidade, né? Muitas vezes tem que cortar antes do 30 porque acabou a forrar do cara. Então, paciência, vamos embora, né? Então, ali embaixo fala, um corte precoce, né? Baixo amido, e se for um corte tardio, geralmente ele tem uma fibra mais dura, né? Uma fibra difícil de digestibilidade. E isso também, né? Uma silagem mais tardia, geralmente ela impacta no consumo das vacas, tá? Tamanho de partícula, pessoal. Assim, é uma apresentaçãozinha rápida, vocês estão vendo. Se vocês não interagirem no meio do caminho aí, eu acho que é mais uns 15 minutos aí, nós estamos tudo adiantando. Mas vocês fiquem à vontade. Pessoal, partícula, cara, isso aqui é uma coisinha que acaba estressando, principalmente o prestador de serviço, tá? O prestador de serviço, geralmente, tem outras agendas de lavoura para correr. O cara quer cortar na maior partícula com o cracker aberto. A máquina não sofre pressão. E aí ela colhe 4 ou 5 hectares por hora e tchau, né? Mas a gente tem vários tipos, né, de máquina no campo. Então, assim, recomendação aí de meio a 2 centímetros, um tamanho para ser padrão. Isso aí também varia muito com o ponto de corte. Uma lavoura cortada mais cedo, né, mais verde, vamos dizer assim, ela permite cortes até 3, 4 centímetros. E ela mais seca, quanto mais seca, mais passada, ela tem que ser cortada menor, para que ela possa ser compactada e tenha condições de fermentar. E isso, até ali o meio centímetro, ela ainda se mantém em efetividade pelo nível ou pelo estágio da sua fibra, tá? Então, tem que tomar cuidado com essa questão da fibra efetivamente fisicamente efetiva, né? De 5 a 10% das partículas tem que estar um pouquinho maior do que esses 2 centímetros aí, que é o que dá efetividade, né?
Isso é a peneira de 19 milímetros, a primeira peneira aqui em cima. É importante observar o padrão que está ficando nessa peneira, porque a gente tem um padrão do material picado dentro da normalidade ali do 3 a 8%, e a gente tem o material rasgado, né? A gente fala no campo o esfiapado dentro dessa proporção. Esse esfiapado, ele mascara demais esse número, e ele vai dar muita seleção no coxo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Como que a gente toma cuidado com isso? Pessoal que usa automotriz, a faca afiar pelo menos uma vez por dia, e aos produtores que estão acompanhando, quando pedir essa afiação, acompanhe essa afiação, veja se ela realmente está acontecendo, tá? A regulagem correta da ensiladeira, né? Isso aí inclui o tamanho de partícula que você vai programar lá na máquina, tá? Na automotriz, e a aproximação da contrafaca também, né? Acontece muito da gente estar acompanhando silagem e a gente olha passando uns pedaços do tamanho de uma caneta de palha de silagem, e a gente vai ver, o cara, não, mas eu aproximei a contrafaca, a gente pede para o cara parar a máquina, tirar a contrafaca e virar ela. A contrafaca nada mais é do que uma barra de ferro, então conforme o material vai batendo no lado dela ali, ela vai comendo, né? Ela vai desgastando, então você tem que virar o lado dela para ela voltar a ter efetividade. No caso das máquinas acopladas, né, as máquinas de linha, existem máquinas no mercado hoje com sistema de peneira que auxiliam na quebra de grão, tá? A rotação dessa máquina, a quantidade de facas, tudo isso interfere nessa quebra de grão. Quase todas elas também já têm a contrafaca, né? Então, afiou a faca, aproxima a contrafaca. Então, um manejo está ligado ao outro. As máquinas acopladas, a gente vê que é interessante afiar pelo menos 2 vezes por dia. Uma antes do início da colheita e outra ali por entre 2, 3 horas da tarde, se ela for tocar até 6, 7. Tá? Ela tem uma facilidade maior de desgaste dessas facas. E hoje tem uma outra máquina no mercado, ela é nacional, foi desenvolvida, ela é uma acoplada e tem a boca de uma ensiladeira autopropelida, né? Então, ela tem o sistema de disco de corte, igual da autopropelida. O conjunto de faca é um rotor, igual da autopropelida, e ela ainda tem o cracker como uma autopropelida, tá? É uma máquina que a gente deve ver muito nessa próxima safra de milho aí no mercado. É uma máquina interessante, acessível, e vai onde a autopropelida não vai, né? São quebrados, enfim, tem bastante opção, certo? Isso aqui é uma ferramenta que os meninos na Concipa fazem direto, isso aí, na silagem, fazem no acompanhamento da dieta total, e isso traz muita informação para a gente, né? A gente consegue ver, mensurar consumo, ver o que está acontecendo, enfim, uma baita de uma ferramenta tal das peneiras, tá? Quebra de grão, pessoal. Eduardo, posso fazer uma pergunta, uma consideração aí no assunto? Fica à vontade, bicho. Dentro desses 2 slides que você comentou aí, muito importante, né? Tanto no ponto, né, da confecção, quanto no processamento ali, no tamanho de partículas, é muito importante realmente entender tanto a linha do leite, ali do grão, 2/3, quanto a matéria seca, porque muitas vezes o olho da gente engana, né? Então, Exato. às vezes, essa questão da palha que você falou, é muito importante entender que isso daí pode acontecer se tudo ocorrer bem, né? Agora, se a gente teve um período de estiagem, por exemplo, né? A gente tem o tempo de maturação um pouco diferente desse milho. Aí cabe a nós Isso, foi identificar a questão de matéria seca, aferir o grão, porque muitas vezes o grão não acompanha a matéria seca também, né? isso. Então, Pode explicar. cortando assim, até na Nobre, cara, a gente viu 2 situações em 2 anos, né? A primeira situação é que o grão já não tinha mais nada de leite, já estava 100% farináceo, mas a palha estava verde e a requeima, né? Aquela amarelada, aquela secada que dá de baixo para cima na planta, não tinha começado.
Aí a gente tirava a matéria seca, o material estava com 30 de matéria seca. Uhum. Então, é por isso que eu falei, eu gosto de associar muito as coisas, né? No outro ano foi totalmente contrário. A gente teve a planta seca 2 palmos para cima da espiga, tirava a matéria seca, 28 matéria seca, porque o grão não tinha chegado, o grão estava todo leitoso. Então, eu bato muito nessa questão de matéria seca, porque o que manda lá na fermentação depois, né, no silo, é ela, né? Apesar de carboidrato ser tão importante quanto, mas hoje, quando eu penso em matéria seca baixa ou muito elevada, vai afetar a compactação, né? E Isso. o que eu acompanho, pelo menos as propriedades que eu atendo, muita gente não está preparada para esse momento, né? Ou o cara pediu uma máquina, ou a máquina não veio a tempo, ou veio tudo correndo, ele não tem trator que tem que fazer compactação, a quantidade de trator correta, ou ele faz, a máquina corta muito rápido, ele não consegue dar conta, Isso. ou, né, o tamanho do silo não está calculado, então é sempre uma via assim, sempre falo, cuidado ao olhar a lavoura, né? Exato. Cuidado ao olhar a linha do leite. Não tome decisões precipitadas apenas com uma visualização, né? É entrar na lavoura, é cortar o grão, é morder o grão. Tem produtor aí que me fala que sabe o ponto do milho quando come um pedacinho, assim, ó. Tem uns na tela aí que eu não vou falar o nome, mas eu conheço uns. E aí isso impacta bastante na próxima parte, né? Sim. Questão das facas, afiações, das peneiras, quanto nas próximas etapas, né? Mas é uma consideração só que eu faço aí, porque hoje se tornou uma briga esse negócio de gente não avaliar mais matéria seca. Tem muita gente não fazendo isso. Eu não recomendo. Cara, a pessoa que hoje está sem avaliar matéria seca, cara, ela tá dando tiro no escuro, né? Como eu falei, isso aqui é um manejo. E assim, cara, tudo que a gente errar, essa vaca vai ter que pagar durante um ano, cara. Então, assim, eu acho que é muito precioso a gente ter que atrasar a lavoura uma semana, 7 dias, para chegar um pouco mais da matéria seca. Ou é válido botar pressão nos prestadores de serviço, no vizinho, no que for, cara, porque vai passar o ponto. E uma experiência, assim, que eu até tenho anotado, eu devia ter colocado na apresentação, só não coloquei porque não sei onde está, mas eu fiz por brincadeira, assim, acompanhando, o ano passado a gente acompanhou pelo menos umas 30 silagens aqui na região do Castro. E o que é interessante, cara? Se a gente faz a mensuração da matéria seca ali, ela está com 35 de matéria seca, o produtor, não, vou cortar, não, espera uns 3, 4 dias. Ela vai bater 37 de matéria seca, você vai cortar o material, você vai ensilar, não importa se você vai abrir ele em 15 dias ou em 4 meses, cara. A hora que você abrir e fizer matéria seca, ele perdeu de 2 a 3 pontos percentuais de matéria seca. Ele vai voltar para 34, 35. Então, a gente fazer ele com 32 na risca da letra ali é muito perigoso. Assim, a gente pode criar muita instabilidade por atividade de água, né? Então, a silagem, assim, ela tem que ter monitoramento, vai para a lavoura, que nem você falou, cara, uma lavoura de 5 hectares, bicho, entra nos 4 lá da lavoura, avança para dentro da bordadura, a bordadura sempre dá um material diferente e faz avaliação, né? Não dá para a gente se dar o luxo de errar ali o processo que vai durar 3, 4 dias para essa vaca ter que pagar durante o ano inteiro, né? Isso mesmo. Muito bom, Eduardo. Muito boa colocação. Obrigado. Imagino. Bom, então, a gente já ajeitou ali o momento do corte, regulou a máquina e a máquina foi para a lavoura. O que a gente tem que olhar, pessoal? A gente tem que olhar o quanto está quebrando de grão, né? A gente tem que ter pelo menos 95% de grãos quebrados. Hoje, na prática, aí, a gente tem aqueles copos de 1 litro de volume e a gente pega vários pontos ali, uma bandeja grande dentro do silo, mistura ele e joga dentro desse copo. A literatura fala em no máximo, nesse volume de 1 litro, 3 grãos inteiros ou quebrados pela metade.
tá? Pessoal, máquina bem reguladinha, você não acha 1 grão inteiro nesse volume. Você pode passar o dia caçando grão nele que você não acha. Só que tem máquina, e isso acontece aqui muito, né? Tem máquina que você chega na lavoura, você chega no silo, você vai fazer as mensurações, peneira tá ok, quebra de grão tá ok, aí você vai visitar outra lavoura. Aí você volta sem avisar, você volta, a peneira tá toda torta, grãos, dá vontade de matar o cara. Então, assim, eu muito particularmente, né, o que eu vejo, cara, as máquinas automotriz, que é o que tem mais aqui na região, elas evoluíram demais da conta. Só que essa evolução também trouxe muito risco para quem contrata esse tipo de material. Porque há 10 anos atrás, se a gente precisasse aumentar a partícula, tinha que parar a máquina, o operador tinha que descer na boca da máquina e ele tinha que mexer em 3, 4 alavancas para fazer uma combinação para aumentar ou diminuir essa partícula. E para quebrar grão também. Ele tinha que pegar uma chave de boca, ir lá no cracker e apertar o parafuso. Hoje não. Hoje o cara ele aumenta ou diminui partícula no manche da máquina e ele abre e fecha o cracker no manche da máquina. Então, já teve muito caso da gente bater peneira e lá pedir para o cara baixar corte, o cara baixa, você acompanha 2, 3 caminhões, tá ok. E eu já escutei de motorista, falou assim, Eduardo, você vira as costas aqui, o rádio come, o cara foi embora. Abre cracker, abre partículas e vai embora. Então, assim, produtor, né? O produtor está contratando esse serviço, cara, ele tem sim que exigir qualidade desse material, né? Eu contrato internet aqui em casa, cara. 2 minutos que a internet cai, eu estou ligando a operadora. Eu estou pagando, eu não estou falando o pagamento disso, né? E a prestação de serviço é igual, independente se é automotriz, se é a maquininha acoplada, tem que ser feito, né? O cara da maquininha, geralmente, ele não gosta de afiar nenhuma vez. Mas, assim, não tem como. Tem que afiar e tem que fazer acontecer, né? Então, muitas das vezes, por que a gente insiste tanto na quebra do grão, né? Vamos lá para a teoria do negócio, cara. Porque o grão, ele tem uma película que envolve ele, e essa película, ela tem um fator chamado vitriosidade, né? Vitriosidade está ligada a uma questão uma questão de vidro, né? Então, ela é impenetrável dentro do rumen das vacas, as bactérias que estão lá não conseguem acessar esse amido dentro desse grão, se a gente não quebrar o grão. Muitas das vezes a gente fala, não, deu uma pancada no grão aqui na lateral, vai embora. E esses grãos com pancada, você vê tudo no perto da vaca depois, né? Então, aqui na região, as fazendas que eu trabalho, que eu atendo, eu sou muito chato nisso, porque a gente vive um momento de instabilidade, né? O milho agora está barato, daqui a pouco ele estoura, e aí fica numa oscilação de dieta de vaca, porque quando está barato você tem que compensar milho fubá nas vacas, quando está caro você tem que tirar esse milho fubá das vacas. Então, assim, quando você tem uma silagem muito bem confeccionada, com esses grãos quebrados, cara, a chance de você ficar mexendo em dieta, oscilando flora ruminal, é muito menor, né? As vacas vão ter uma estabilidade maior, vão ter uma estabilidade maior durante o ano todo, né? E grãos inteiros nas fezes é perda de energia da vaca, né? Perda de leite. Tudo que a vaca joga para fora de energia é perda de leite. Não sei se tem alguém de corte aqui também, mas é perda de carne. Em relação aos quebra-grãos, né? Eu coloquei aqui 2 imagens para ilustrar bem. Eduardo, o Thiago tá com a mão levantada. Se quiser perguntar, Thiago, por favor. Pessoal, me interrompa, porque eu não consigo ver, tá? Eu só vejo a minha apresentação. Eduardo, beleza? Joia. Surgiu uma dúvida aqui agora, em pré-secado principalmente. Eu, quando confeccionava, nunca levava em consideração, mas eu já vi técnico levando em consideração o corte na fresna. Deixava a partícula um pouco maior na peneira e considerava o corte da fresna. O que você me diz disso? Tiagão, boa pergunta, cara. Se você pegar a literatura,
realmente tem uma diferencinha ali, sabe? Agora, se você for para a fazenda, bater a peneira da silagem lá no silo, carregar essa silagem com a fresa e bater essa peneira, cara, essa oscilação que ela dá não impacta muito na vaca, sabe? Pelo menos, assim, o pré-secado também não. Se você pegar, principalmente o pré-secado que é carregado em automotriz, ele está em silo, certo? Se ele está em silo, ele foi feito aqui na região, pelo menos com automotriz, ele vai ter os seus 4, 5 centímetros de partícula, e até então a gente não tem visto problema com a questão desse tamanho de partícula, né? O que eu observo muito é o limite de efetividade, né? O que seria o limite de uma efetividade de um pré-secado, independente do material dele? Cara, você perder a efetividade de um capim, você tem que cortar ele com menos de 1 centímetro, né? Isso não vai acontecer no campo. Se acontecer, você estouraria o material. Então, assim, Tiagão, a pergunta é boa, cara, mas eu particularmente não considero o carregamento com fresa como um problema de efetividade. Beleza, Eduardo, obrigado. Nada. Mais alguém? Surgiu uma outra dúvida aí. Uma outra pergunta nessa mesma variação no vagão forrageiro, por exemplo. Quando você carrega essa silagem ou bate essa TMR, você considera o corte, mas essa faca não vai repicar demais essa silagem lá para as vacas, ou para os bois, ou para os animais que vão comer? A faca do vagão, você fala, não da fresa. Ou vagão forrageiro. Tá. Aí é outra avaliação, o Juan. Assim, cara, quando a gente faz a peneira individual ali da silagem e você percebe que o pré-secado já está muito moído, a gente sempre carrega os 2 itens por último e a gente abre a contrafaca na máquina, tá? A gente, assim, é notório que mesmo que tenha as facas do vagão, com as contrafacas abertas, a gente não tem uma quebra maior desse material. Eu tenho um produtor, por exemplo, aqui, cara, isso foi verídico, né? Do nada começou a cair gordura da vaca. Cair gordura, e começou a cair produção junto. Não, mas não foi mudado nada na dieta, não foi trocado o silo, não foi nada. Aí eu fui observar. O que eles estavam fazendo? Eles carregavam primeiro o material seco, né, de menor volume, e iam carregar uma bola de pré-secado. A bola foi feita sem faca, tá? Então, os fiapos da planta inteira ali. Eles jogavam essa bola no vagão e desciam no silo. Só que já faziam uns 40 dias que a fresa estava estragada. E o silo grande, cara, um silo de 130 metros, ele estava mais para o final lá. Para se carregar a silagem de milho, o volume do trato, eles estavam carregando na concha, a concha estava levando 25 minutos para terminar de completar o peso do vagão. Nesses 25 minutos, esse pré-secado estava moendo lá dentro. E aí a gente observou isso, bateu a peneira. Na TMR, cara, a primeira peneira de cima, ela deu 0,8. Eu nunca tinha visto isso. Faz nada. Aí a gente, tava moído. E aí a gente observou, pediu para o pessoal carregar o pré-secado, inverter, carregar a silagem primeiro, e depois ir para o pré-secado e bater ele, porque além disso ele ficava mais 10 minutos enchendo d'água e ficava batendo esses 10 minutos. E aí a gente conseguiu corrigir isso. Voltou o consumo, começou a recuperar a gordura, do nada caiu leite. Cheguei sem avisar na fazenda, os caras voltaram a fazer, jogar o pré-secado lá em cima, deixa batendo, meia hora carregando a silagem, e aí a gente corrigiu a tempo de cair gordura. Então, as facas do vagão com as suas contrafacas, essa sim interfere pra caramba. Então, vai muito do que você está fazendo de leitura lá na peneira da TMR, né? Então, se está muito moído, perto dos 2%, 3%, abra pelo menos uma contrafaca, diminui o tempo de batida. Cara, é o dia na fazenda para ajustar esse trem. Nesse caso, essa fazenda, ela é de 180 vacas, são 4 lotes, e é uma dieta para cada lote. Então, assim, eu tive
na parte da manhã eu tive muita oportunidade de ajustar essa dieta, tá? Eu pergunto isso porque sempre tem um técnico, algum produtor vem até no Instagram, viu? Qual que é o tamanho que eu corto? Entendeu? É muito difícil a gente falar isso sem conhecer a realidade da fazenda. Porque, por exemplo, tem vagão? Não Perfeito. tem. Qual que é o teu vagão? Qual que é a ordem de mistura? Então, às vezes, o produtor me manda, Rua, mas tá aqui, a máquina tá aqui, que tamanho que eu corto? Poxa, não é tão simples assim a pergunta, a gente tem que entender da fazenda. Por isso que a consultoria, Exatamente. né, acompanhamento na fazenda, entender como que é o manejo dos animais, ele vai impactar bastante, tanto quanto o leite, como o produtor de corte também. Para dar uma diarreia Sim. nos bois, isso daí é coisa facinha, facinha. E assim, eu gosto de partir do princípio de que o que vai segurar esterco de vaca é forragem. É forragem. Até tem uns colegas nutricionistas que estão aqui na live. Eu tenho uma fazenda aqui, eu consigo colocar 64% da matéria seca dela é forragem. É silagem, pré-secada de azemém, pré-secada de alfafa. Essa fazenda, as vacas estão com 32 de amido na TMR, cara, e o esterco é seco. Seco, seco, seco. Então, independente de leite ou corte, essa qualidade da fibra impacta bastante. Uhum. Impacta bastante. Eduardo, tem uma pergunta aqui do Felipe Marcondes, que ele escreveu. É assim, Certo. eu acho que combina muito com esse momento que a gente está passando agora. Após uma geada no milho, o milho ainda não deu ponto. Qual o tempo de corte e qual a importância de ser o mais rápido? Após uma geada, é isso? Isso. Tipo ontem, assim, anteontem, deu uma geadona. Cara, geada é 4 dias, você tem que estar com esse milho no buraco. A requeima é muito grande, ele vai perder muita umidade. Se passar de 4 dias, faz um grão úmido dele, mas não leva ele para o silo. A requeima dele, ele perde muita água muito fácil, e aí a gente não consegue dar condições para ele ter uma fermentação positiva. Aqui em casa eu já tive que fazer, cara, pelo menos umas 10 silagens aí, de apuro na correria, porque tomou geada, sabe? E é a coisa mais impressionante do mundo. Não sei se ele já viu essa situação ou não, mas você tá com a planta 20 dias para cortar ela, cara, verde, figa verde, ela toma uma geada em 4 dias, ela amarelou como se fosse colher grão. Uhum. Então, Na média é isso aí, cara. 3 a 4 dias tem que estar no buraco. beleza. Para mim, é menos, mas vamos lá. Não, eu faço 3 a 4 dias difícil, porque, né? cara, a hora que dá geada na região, bicho, dá para todo mundo, né, cara? O cara vai se apurar com máquina ali. Planejamento forrageiro fazendo, mas isso é difícil, cara. Exato. E tem mais uma pergunta aqui do Anderson. Uhum. A importância do acompanhamento do manejo da lavoura. Acho que ele está perguntando qual que é a importância desse acompanhamento, pensando na planta, na Certo. translocação de nutrientes. Tá, bom. Não deve ser sobre geada, né? Deve ser numa lavoura Não, normal. isso é outra. Tá. Acho que mais a condução da lavoura, né? Transmitindo os nutrientes que você tem no solo até chegar no silo, né? A condução de lavoura, cara, ela tem que acontecer, né? Eu, particularmente, não sei acompanhar, fazer condução de lavoura, tá? O meu negócio é do ponto de corte para frente. Eu acho que isso aí, a gente tem agrônomo muito bem capacitado para fazer esse tipo de acompanhamento. Temos colegas tecnistas também que fazem, mas eu preferi me especializar do ponto de corte para cima, para frente. A importância da condução de lavoura, cara, todo o manejo, né, tem que ser feito, todo o controle de praga, controle de daninha. Só que, mesmo fazendo tudo isso, cara, se esse híbrido se estressar por falta d'água, por falta de alguma coisa, sai do controle. Então, a gente volta naquele assunto da questão de estar fazendo monitoramento de matéria seca, olhando secagem de amido no grão. Porque por mais que essa lavoura passe por adversidade, a gente consegue fazer uma silagem boa dentro das suas limitações, né? Dentro daquilo ali que a gente tem
tem disponível. Não, tem coisa que não dá para fazer milagre, tem coisa que não dá para a gente tem que fazer o melhor possível na situação atual com as ferramentas que a gente tem na mão. Agora, a condução da lavoura, assim, sem dúvida nenhuma, é o primeiro estágio de uma silagem muito bem feita, né? Se tem acompanhamento, se tem o manejo correto, se o produtor entende essa necessidade, cara, é uma silagem de sucesso, com certeza, né? Com certeza. Beleza. Pode seguir, Eduardo. Tá. Bom, coloquei aqui 2 tipos de quebra-grãos, né? Para mim, aparece do lado esquerdo aqui, as faquinhas vermelhas, tá? E uma peça amarela embaixo ali. Essa aí é o sistema de uma máquina acoplada, tá? Pelas cores dela, provavelmente é uma nogueira, uma pé. Essa maquininha, ela tem um sistema de quebra-grão, que é essa peça amarela. Essa peça amarela, vocês podem perceber que ela tem um monte de furo e algumas ranhuras, né? A ideia da nogueira é que no que a faca bate no milho, corta, a própria faca é uma pá que joga ela no tubo lá em cima. Nesse momento, esse milho está sendo esfregado nessa peneira e está sendo quebrado, tá? Eu tive o privilégio de, em 2010, fazer os estudos com essa máquina, aqui no grupo de estudo da faculdade, do professor João Ricardo, e a PEX mandou para a gente uma máquina dessa com 6 peneiras, para a gente avaliar qual era o modelo ideal para entrar em linha de produção. Se eu não me engano, foi o modelo 4 ou o modelo 5 que deu maior aproveitamento de quebra de grãos. E de lá, desde então, a Nogueira tem lançado esse equipamento com essa peneira, e facilita muito a quebra de grão. Qual que é o detalhe, pessoal? Tem muita gente que ainda faz silagem com esse tipo de equipamento, né? E o cara que faz silagem com esse tipo de equipamento, ele também faz o pré-secado. Quando ele vai fazer o pré-secado, ele tira metade das facas. Se ele não colocar essa metade das facas no milho, ele não vai conseguir quebrar grão, tá? Então tem que estar no milho sempre com 100% do jogo de faca. E, para mim, aparece do lado direito aqui, 2 rolos compridos, esse é o famoso cracker, que todo mundo fala, né? São 2 rolos cilíndricos que giram convergendo para o mesmo centro, só que em velocidades diferentes, né? Um rolo gira a uma velocidade, sei lá, de meio por hora, o outro gira 3 por hora. E isso faz com que o grão seja esfregado entre essas ranhuras, garantindo a quebra de grão. Eduardo, mas como é que parece muito grão sem estar quebrado se usa esse sistema? É porque esse espaçamento no centro, ele permite regulagem, tá? Algumas máquinas chegam a 0,5 milímetro de espaçamento, e já tem máquina com 0,8, só que elas são reguláveis, né? Então, o operador abre e fecha isso hoje na cabine. Então, tem que estar monitorando, tá? Se está fazendo silagem, tem que estar acompanhando essa questão dessa quebra de grão. Tá? Compactação, pessoal. A compactação de veras importante, né? Aqui eu só enumerei ali por sequência de operação, tá? Não por sequência de importância, mas se eu fosse falar aqui de importância, bicho, eu acho que o Juan até escutou eu falar isso na época da Nobre. Eu jogo uns 70% de uma silagem bem feita, eu jogo na compactação, tá? E aí na compactação a gente tem alguns gargalos, né? O Juan já cantou uma pedra ali atrás. Máquina muito grande, com volume de caminhão, autopropelido hoje aqui em Castro, enche uma caçamba de um caminhão com 1 minuto e 40. Então, o fluxo de caminhão no silo é muito grande. E se você não tiver uma pessoa ali no silo para segurar essa caminhãozada, eles vão jogando uma carga em cima da outra, você pode ter 2, 3 tratores em cima, não vai dar conta de compactar. A gente não vai dar condições, né, de um ambiente
próspero para uma fermentação positiva. Por quê? Porque o principal fundamento, né, da compactação é eliminar o oxigênio, tá? A gente precisa tirar esse oxigênio do interior da massa. Isso permite que as bactérias anaeróbicas, ou seja, não podem ter contato com oxigênio, comecem a trabalhar, comecem a fermentar, elas vão comer, vão se alimentar do material que está no silo, vão se reproduzir, essa comida vai acabar, eles vão se estressar, vão soltar as micotoxinas deles no silo, que é o que a gente quer. Essas micotoxinas são os ácidos propiônicos, os ácidos dos acéticos, isso aí que vai fazer a conservação do silo, vai baixar pH, enfim, tudo isso aí, tá? O ideal, pessoal, camadas de 20 a 30 centímetros e tratores pesados para compactar. Ah, quantas toneladas? Cara, o mais pesado se tiver, né? Tem uma regrinha aí que fala, acho que de 40%, chegar no silo 40% do peso do trator por hora, né? Então, cara, eu, nesses 15 anos, eu vou falar pra você, eu nunca vi ninguém sentado na frente do coisa, calculando peso de trator, calculando peso de educação do mundo. É um atrás do outro, se estiver afogando, segura o caminhão na boca do silo, deixa compactar, deixa pisar, se tiver necessidade de puxar um outro trator, mas eu vou pagar mais R$200 por hora. Cara, é mais barato do que você ter uma fermentação negativa. Bem mais barato. Tá? O que a gente vai buscar, pessoal, de compactação? De 700 a 800 quilos por metro cúbico de material ensilado. Mas aqui eu só consigo 650. Mas se você fizer 650 com 20, 30 centímetros de camada, sem apuro e tal, cara, a gente vai ter ambiente legal, a gente vai ter tudo, né? Esses números são de referência, tá? Eu já peguei silo com 480 metros cúbicos de densidade, extremamente frouxo. Você ir pegar a amostra, você bate os dedos, assim, os seus dedos viram um garfo, vai lá dentro do silo, aí você tira o material. Então, assim, volto naquela... Oi. Uma consideração, tem uma região que a gente atende aqui, que é Pitanga, tem muito prestador de serviço que trabalha com aquelas retroescavadeiras, sabe, Sim. que é trator esteira, né? Sim. E o que eu pude avaliar é que o trator esteira, ele divide muito o peso, né? Então ele é pesado, só que ele não é pesado Sim. tanto, né, como se fosse um rodado de trator. Então, eu acompanhei uma silagem alguns anos atrás, um produtor que a gente atendeu, quando deu a febre, lembra daqueles capiaçu? Deu uma febre de silagem de capiaçu, que, meu senhor amado. E o produtor tinha uma maquininha dessa. E um silo perfeito, novo. Só que essa máquina, pegava o retrovisor dela, ela era baixinha, o retrovisor batia no muro. Então, ela tinha que trabalhar com um espaçamento de meio metro, mais ou menos, para dentro do silo. Então, aquele meio metro ficava sem compactar a ponta. Diferente de um pneu de trator, que você vai até a ponta lá, ele vai fazendo uma pressão para o silo. E aquela maquininha não conseguia. Batata, né? Já sabe o que aconteceu, né? A gente não conseguiu compactar. Usou inoculante, fez matéria seca, a gente usou absorvente naquela época ainda, porque o capiaçu não chegava no ponto, o bendito capiaçu. Só que na hora de compactar, o cara tinha uma máquina top. Só que não conseguia compactar as pontas. Por conta desse meio metro não compactado, a gente teve um baita prejuízo. Cara, assim, a esteira, né, o rodado de esteira ali, ele foi feito para essas máquinas de 30 toneladas rodar em banhado. Se você pegar uma máquina de 15 toneladas e pôr no banhado com pneu, ela vai afundar, né? Então, tem que tomar muito cuidado com esse conceito aí de botar a máquina de esteira e tal. Essa imagem aí, né, é uma pá carregadeira. Cara, os 5 anos que eu fiquei em Minas, rapaz do céu, é só pá carregadeira. E os caras que trabalhavam com pá carregadeira lá em Silo, cara, coisa mais linda do mundo. Perfeitinho, cara. Muito bem trabalhado, muito bem feito, né? Mas, assim, se não tiver a limitação do esteira, o esteira é 30 toneladas, né? Então, ele vai fazer um serviço muito bem feito, mas ele tem que fazer por completo, né? Tem que fazer 100%. Aqui, o ano passado, a gente acompanhou um grão úmido, cara, num silo estreito, um silo de 3,5 metros. Adivinha? O trator esfregava o pneu na parede do lado esquerdo e ficava 1,5 metro sem compactar no centro. Ele esfregava o pneu do lado direito
ficava 1,5 m sem compactar no centro. Moral da história, entre 1,5 m e 1,5 m, ficou 1,20 m sem compactação no meio do silo. Aí você fica aquela mancha, né, no grão úmido. Então, se o silo é estreito, ele é pequeno, não adianta você pegar um trator grande ou uma máquina grande. Você tem que pegar um trator que faça a pisada de fora a fora. Não pode ter margem para deixar nada sem pisar, né? Certo? Mais Positivo, alguma coisa? Eduardo. Obrigado. Imagina. Obrigado. E enquanto chega uma carreta e outra, pode desligar o trator ou não? Jamais. Ah, Jamais. Puxa a orelha deles aqui. Quando eu estou acompanhando silagem, cara, a máquina para almoçar aquela meia hora, o caminhão para almoçar meia hora, o operador do compactador desce do trator para almoçar meia hora, outro operador sobe. Essa máquina não para meia hora. Tá? Tem algumas fazendas aí que, não, a máquina trabalhou 12, a colhedeira trabalhou 12 horas. E a compactação também tem que ser 12 horas. Não, cara, a compactação tem que ser 14, tem que ser 15 horas. Essa máquina não para. Ela é a primeira a começar a trabalhar, a última a ir embora. Isso aí é por isso que eu falei, 70% do sucesso da silagem está nessa compactação. Então, o cara ali, ele não pode se dar o luxo de, entre um caminhão e outro, ele parar, ficar esperando. Não, cara. Pisa no silo até um carro simples conseguir rodar nele. O investimento mais barato que ele tem no processo é isso aí. Essas horas a mais de compactação. É quando o produtor tem uma área pequena e essa máquina colhe muito rápido, a gente até indica fazer mais de um silo com mais trator, né? Porque chega muito caminhão, né? E o cara não dá conta de socar tudo aquilo. Então, Sim, isso mesmo. Não, isso aí é interessante, porque assim, Juan, muitas das vezes o cara pensa, mas vai ficar caro o meu silo, vai ficar meu caro. Cara, para os caminhões na boca do silo, e se ele não tem condições de conseguir botar um segundo trator para melhorar, então para esses caminhões lá, a máquina vai esperar 2, 3 minutos lá no campo. Cara, esses 2, 3 minutos lá no campo é mais barato do que você estrangular o silo e não compactar. Né? Eu volto naquela premissa minha de que tudo que nós errar aqui, as vacas vão pagar por um ano. Aqui na Nobre, cara, um dia o pessoal que prestava o serviço trouxe a máquina mais top que tinha para fazer, e foi a primeira plataforma de 9 metros que chegou na região para ir lá cortar. Cara, uma loucura, bicho. Tinha 15 caminhão, cara, e essa máquina mandando milho, e 2 tratores no silo, e não vencia. Eu falei, não, vamos parar os caminhões. Daí o dono da máquina vê, mas ele vai pagar. Eu falei, cara, você contratou por hectare, você vai matar rojão, bicho. O meu silo mal feito não vai fazer. Então, assim, a gente tem que comprar essas brigas, cara. Não adianta, às vezes... Tem umas brigas que é boa de comprar. Umas confusão que é gostosa de fazer. E essa aí é uma delas. Então, com certeza, quanto maior a máquina, cara, a gente tem que ter estrutura para aguentar uma fazenda. É trator pesado, é caminhão ali que sincroniza, porque daqui a pouco aquela área está perto, daqui a pouco a área está longe, e na média o produtor está morto. Então, tem que cuidar muito bem isso aí, foi muito, muito bem colocado. Certo? Mais alguma coisa? Posso seguir, Eduardo? Então, chega, não tinha ninguém mais na live. Pessoal, fechamento e vedação, né? Também de fundamental importância, tá? O ideal é a gente fechar esse silo no mesmo dia da colheita, né? Encerrou. O silo sempre acaba no final do dia ou acaba à noite. Cara, o que a gente puder travar essa lona já trava, tá? Parou de socar, parou de mexer, esse material já entra em atividade de fermentação. Então, quanto mais rápido a gente isolar o contato com o oxigênio, é melhor. Usar lona resistente, né? Hoje tem uma gama de lona no mercado. Eu até fiz questão de colocar essa foto porque ela mostra bem ali a lona preta branca, comumente usada, e embaixo dela essa loninha verde, né? Essa loninha verde é chamada hoje de barreira, né? Loninha de barreira. Cara, tem barreira hoje de tudo quanto é marca, de tudo quanto é preço, de tudo quanto é durabilidade. Tem loninha que é para um ano, tem loninha que é para durar 5, né? Qual que é a grande vantagem desse material, cara? É porque ele baixa muito a permeabilidade de oxigênio para dentro do silo, tá?
A lona preta branca, se eu não me engano, ela permite, o Thiagão tem essa informação melhor que eu, mas se eu não me engano, ela permite uns 200 ml de passagem de oxigênio por hora, e essa loninha verde, essa barreira aí, ela já vai permitir menos de 1 ml ou menos de 2 ml de oxigênio. Então, ela dá uma segurança muito grande na fermentação. Vocês estão vendo, se observar bem nessa lona ali, ó, bem entre a lona e o silo, não foi mexido, né? E não tem material podre ali. O topo do silo é a parte mais difícil da gente compactar. A gente não tem tanto apoio, né, para esfregar esse milho, para pisar nele com força. Então, essas loninhas agregam bastante mesmo. É um material que é bem, muito bom considerar ele no processo da confecção. Tá? Ah, mas aqui eu só tenho lona preta. É lona preta, joga a terra por cima. Cara, não tem essa. Ah, o silo tem que ser assim. Não, o ideal seria assim. Mas na região não tem, na região não dá, na região não vai. Vai com o que tem. Então isso não é problema. Principal função é evitar principalmente a entrada de ar, né? A água ali, o plástico ele veda, né? Mas a gente tem as emendas, dependendo do silo, isso aí tem que ser muito bem vedado. Né? Hoje tem cola para vedar silo, para vedar lona, tem fita para vedar lona, e tem a terra que veda muito bem. Né? Até alguns experimentos que eu tive acesso da Fundação ABC, eles estavam comparando o efeito dessa lona de barreira com o silo só com a lona preta branca, mas com terra por cima. 5 centímetros de terra por cima tem o mesmo efeito da barreira. Mas você já pensou a felicidade do teu tratador de ter que tirar 5 centímetros de terra do silo, cara, sem rasgar a lona, 2 vezes por semana? Você troca de tratador cada 15 dias. Tá? Não dá conta, não. Então, assim, essa tecnologia estão aí para facilitar a vida do produtor, o dia a dia, né? E a gente tem que usar. Né? Seria legal se a gente usasse. Pessoal, fizemos tudo, acabou a novela da silagem, máquina quebrando, trator estressando, motorista brigando, dando pedalada no outro, bicicletada, como a gente fala. A gente vai precisar abrir essa silagem, né, cara? Ideal, pessoal, ideal, né? Ela aguardar pelo menos 30 dias para a gente abrir esse silo, tá? Ah, mas o meu silo vai acabar em 10 dias, então a gente vai ter que abrir em 10 dias, não tem que fazer, né? Eu falei, o ideal seria isso. A silagem, quanto mais tempo fechada, melhor ela fica de digestibilidade do amido, melhor ela fica de digestibilidade de fibra, tá? Mas, enfim, tudo vai da necessidade da fazenda, do planejamento forrageiro, que nem o Juan comentou, né? Quando a gente abrir, pessoal, a gente verifica o cheiro dessa silagem, se ela já está cheirando o material fermentado, se esse cheiro de fermentado, eu até criei um padrão assim para o meu nariz que quando eu falo os outros dão risada, né? Mas a silagem, assim, quanto mais perto de um cheiro, de um pote de azeitona, melhor ela está fermentada. Então, quem tiver azeitona em casa aí, depois abre o pote lá e cheira, cria o padrão do cheiro da azeitona no nariz, depois pega a silagem para ver como é que tá. A cor da silagem, né, pessoal? Uma cor caqui, uma cor, né? Pode da letra ali mesmo, do quadradinho ali, né? Indica boa fermentação e temperatura do silo, né? Quanto mais próximo, ia falar da temperatura ambiente, porque nós estamos aqui a 10 graus, mas quanto mais próximo, quanto mais abaixo de uma temperatura ambiente aí, 20, 22, cara, mais estável ela tá, né? Quando essa silagem está batendo acima de 35, 40, ela está com instabilidade fermentativa, tá? Essa instabilidade traz muito dano em relação à bromatologia desse silo, tá? Alta temperatura, acontece a famosa reação de Maillard, nada mais é do que um estresse calórico no silo, e isso indisponibiliza a proteína do silo, tá? Da silagem. Ainda eu falando por mim, pela minha experiência, ainda tem muito produtor que fala que cara, vamos botar um capim aqui nessas vacas, fica bom. Não, mas eu já tenho muita proteína na silagem de milho.
Cara, silagem de milho não é um material proteico, não é um material energético, não é um material que fornece fibra de alta qualidade. E o pouquinho de proteína que ela tem, às vezes a gente disponibiliza nessa questão da temperatura, tá? Então tem que cuidar muito com isso. Isso muda cheiro, isso vai mudar a palatabilidade, né? Então, silagem quente é indício de alguma falha no processo fermentativo. E isso acontece em função das etapas anteriores. Tamanho de partícula, quebra de grão, compactação, vedação, tudo isso, né? Aqui, Juan, se você tiver uma experiência diferente, cara, compartilha, mas aqui, toda silagem de produtor meu que abre, eu espero ele sair daquela rampa, saiu da rampa, eu coleto e vou e mando analisar. Aí eu ajusto a dieta, né? Fazer Até lá, análise desse jeito não dá, né? então, fazendo a rampa ali é complicado, né? A rampa é a pior parte de compactação, ficou mais exposto à caída d'água, enfim. Então, eu sempre considero, ou peço para o produtor, quando for acabar o silo dele, que ele tiver lá na mensuração dele, que ele tem 10 dias de silagem, abre a silagem nova, mistura 50-50 para as vacas não sentir pancada na troca da silagem, tira a silagem, né, curtida ali, que vai acabar, tira das novilhas, tira das vacas secas, começa a colocar a silagem nova para elas, que o impacto para elas é um pouco menos pior do que para as vacas de leite, e isso facilita o consumo. Consumindo ali, a gente vai lá, faz a análise, faz a coleta, e aí, saindo o resultado, a gente faz o ajuste da dieta, né? Se a gente coletar ali na rampa, é diferente. A bromatologia da rampa do corpo do silo ali é bem diferente. Não sei se o Juan tem alguma coisa diferente disso. Ô, Eduardo, tão pareado. Eu espero andar um pouquinho, pelo menos 1 metro. 1 metro e meio, né, do painel para a gente coletar a análise. Aí que nem você falou que na questão da geada, né, aí eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que eu espero pelo menos uns 3, 4 metros de silo ali, nem que isso leve uma semana, tá? Essas discordâncias vão acontecer. Tem um produtor que mandou uma mensagem no meu WhatsApp aqui, Tá. e você já indiretamente já respondeu a pergunta, mas eu vou fazer, né, já que ele mandou aqui, o produtor Sim. de Boa Ventura de São Roque. Ele falou assim: Juan, a questão de caramelização, fala um pouquinho mais, pergunta para ele, né? Porque eu pego muito no pé, converso com os produtores, falo de fermentação, e a gente sabe se ocorreu ou não só pela corzinha, né? Quando a gente chega na propriedade e tem um risco no meio do silo, já sabe que ou ele deixou aquilo aberto, terminou no outro dia, choveu, não cobriu, Sim. né? Então, mas o Adriano ali de Boaventura acabou perguntando. Fala lá com ele sobre a caramelização. Você falou ali, né? Caramelização é isso aí, cara. É alguma falha no processo de ensilagem, né? E isso aí pode ser de um dia para o outro que o silo ficou aberto porque não acabou a lavoura. Pode ser um apuro de caminhão por cima que a máquina, o trator não deu conta de compactar. E o que acontece, né, cara? A turma que gosta de carne aí e faz churrasco, tem uns caras que falam, tem que ter aquela crostinha na carne que é reação de Maillard. Cara, na carne é ótimo. Na comida das vacas, nhaca, né? Essa alta temperatura, isso acontece porque esquenta demais esse silo chega a bater 50 graus, tá? E isso aí, ele carameliza, né? Ele acaba indisponibilizando essa pouca proteína que a silagem de milho tem. E isso também acontece no pré-secado. Não sei se vocês já viram. Até, cara, semana passada eu vi isso no silo, eu tô com a foto aqui. De repente a gente faz uma outra só de pré-secado, vamos para frente, aí dá para trazer essas imagens aí, cara. Tem bastante coisa legal. Cara, o pré-secado caramelizado, dá vontade da gente comer, cara. Ele cheira doce, ele é adocicado mesmo, assim, ele realmente carameliza. Ele joga ele concentra esse teor de açúcar na superfície das plantas. Cara, a vacada come de bocada, mas aqueles 18 de proteína da devente foi pro pau, né? Então, assim, tem até um caso de um produtor, não vou falar a cidade, de repente alguém conhece, mas
Cara, isso acho que foi em 2012 ou 13. Eu estava fazendo um pré-secado e aqui, assim, no nosso clima para pré-secado e feno, show, né? A gente começava a trabalhar 1 da tarde, quando baixava a reação, 4 da tarde tinha que recolher, estava puxando a umidade do chão já. E começou a bater 18, 20, 22, 20, 22 de umidade nos fenos, e eu recolhia as máquinas, era 4 horas da tarde. Cheguei no escritório, o dono da lavoura, não, você tá louco, porque o sol tá a pico. Eu falei, cara, tá com 22 de umidade, eu não vou arriscar. 22 de umidade no feno, a gente fica muito perigoso de ter a combustão, né? O feno pega fogo sozinho, e não tem que apague. Aí ele falou, não, você tá louco. O fulano acabou de falar para mim que tá fazendo um feno lá com 30 de matéria seca. Eu falei, cara, se por tua conta e risco, eu boto o maquinário todo para lavoura. Eu não vou botar o meu na reta, né? Você é o fazendeiro, eu não tenho canal para dar água. Aí mascou o freio lá e não gostou. Aí eu fui fazer uma viagem, visitar um produtor lá no Rio de Janeiro. Quando eu voltei, acho que era na segunda-feira, lá no fundo da fazenda havia um risquinho de fumaça, assim, na segunda-feira, e passou a semana aquele risco de fumaça lá. Daí eu perguntei para ele, cara, quem que tem mais risco de fumaça lá? Você não está sabendo? Eu falei, não. Eu falei, pois é, cara, aquele cara que estava fazendo 30, com 30 de matéria seca, pegou fogo no barracão dele, aqueles fardão grande, de 400 quilos quadrados, queimou o barracão inteiro, foram 1.200 fardos queimados, 2 tratores que estavam do lado do barracão e um pulverizador. Então, assim, cara, eu não arrisco caramelizar esse material. Pego algumas fazendas, no final do ano passado, eu visitei uma fazenda aqui, que o silo de pré-secado estava inteirinho caramelizado, e já tinha uns 15 dias que eu tinha aberto esse silo, e você pegava o material estava quente, ele não estabiliza. Mas é muito cheiroso, cara, dá vontade de você pegar um pouquinho e deixar no carro fazer cheirinho. E limpando Então, com isso daí, Eduardo, você faz análise, às vezes uma análise simples, e ele continua a quantidade de proteína lá, né? E não, ele faz a leitura, né? Só que aí quando você compara com a disponibilidade dessa proteína lá, tá lá embaixo. Então, às vezes, você vê a análise, o produtor olha, minha análise tá boa, tá com bastante proteína, só que chega no momento que o leite cai, ganho de peso cai, porque isso está indisponível, né? Exatamente, está indisponível, né? O gado não tá aproveitando isso aí. Né? Então, assim, em questão ali, né, só para concluir ali o verdinho, depois do silo aberto, independente se é milho, se é capim, o que for, né, cara, sempre analisar a matéria seca, proteína, amido e principalmente fibra, cara, né? Tem muita gente aí, eu tenho, graças a Deus, tenho pegado muita fazenda com as vacas travadas em fibra, de um absurdo assim, cara. Eu peguei uma fazenda junto com o pessoal aí da Coprocel, acho que deve ter uns 20 dias, cara. E eu falava pra você, bicho, foi uma fazenda que me gelou no começo. Fazenda com histórico anual de 47 de média. O cara insatisfeito, 40 de média, e pedindo consultoria, pedindo ajuda, e o nutricionista dele não ajudava. Resumindo, cara, a história, eu peguei a dieta que estava rodando com as análises, bicho, cara, vaca travada em fibra. Ele vinha de acho que uns 20 dias com muita sobra de coxo. Fiz uma proposta para ele aceitou, eu consegui baixar essa fibra, cara, em 2, 3 dias a gente saiu de 42 de média para 47,6. E está se mantendo, cara, está se mantendo. Então, tem os técnicos que estão participando com a gente aqui, cara, as fibras é de suma importância para uma dieta de vaca, para uma dieta de gado, tanto nas faltas quanto no excesso, né? Tem que estar muito bem ajustado. A gente tem muito parâmetro hoje para saber como é que está as fibras da dieta, e isso aí é muito bom, é bem legal. E hoje a gente tem muita ferramenta de análise, né? Um valor teoricamente acessível para qualquer tamanho de fazenda. Então, temos que aproveitar essa ferramenta que a gente tem em mãos, tá? Pessoal, resuminho aí do que nós brincamos até agora sobre silagem.
Mas, cara, vamos lá. Colheita, né? Matéria seca acima de 32, tá? O corte regulado ali, dependendo da matéria seca da silagem, vai impactar bastante na partícula. A quebra de grão sempre acima de 95%, compactação pesada, né? É o investimento mais barato que vai ter no processo da silagem, é a hora do trator em cima das máquinas, do silo. Vedação, pessoal, rápida, com lona de qualidade, tem muita lona hoje aí de R$ 1.200, R$ 1.100, e no final das contas, ali, quando você converte o que você perdeu de silagem no topo do material ali, cara, é questão de 20, 30 mil que você vai perder. Então, lona, invistam, tem muito material hoje no mercado. Fermentação, sempre que possível, pelo menos 30 dias antes. Se não for possível, bora para frente. Temos que romper isso aí, né, cara? Quem paga nossas contas não pode ficar sem comida. Só dar uma pincelada, pessoal. Acho que já me entendi a dar com pau aqui. Mas tecnologia de fermentação, tá? Hoje, no meu ponto de vista, duas importantes ferramentas, tá? Inoculantes e ácidos orgânicos. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua maneira de uso, tá? Inoculante, né? Sendo bem resumido, são aditivos com micro-organismos específicos que melhoram a fermentação da silagem, aceleram a queda do pH e reduzem perdas, tá? E aqui dentro tem a discussão da cilada dos inoculantes com micro-organismo heterofermentativo, homofermentativo. Eu acho que é muito peculiar isso aí, de repente nosso público é muito produtor, então eu acho que é muita informação para botar na cabeça do cara, e são ferramentas que tem que ter um parâmetro muito bem definido, né? Inoculante, geralmente, você tem que diluir ele, né? Na foto aí, o material está diluído, coloca no tanque da máquina, essa autopropelida você consegue regular a vazão por hora dela, então você consegue chegar numa concentração ou numa aplicação muito exata, muito boa. Até a Daiane está aqui assistindo a gente, me ensinou muito sobre isso, como ajustar isso aí, diluição, as contas. Não são contas fáceis, tá? São contas chatinhas. Incomodei ela pra caramba aí nesse verão. Vantagens dos inoculantes, né? Eles aumentam a qualidade fermentativa no interior da massa. E isso aqui, pessoal, é a principal função do inoculante. Dar condições de uma qualidade fermentativa ótima, tá? Por quê? Porque aí ele vai reduzir perdas por efluentes, né, o chorume, essas coisas. Lógico, se o material não tiver com um excesso de água, né, abaixo dos 32 de matéria seca, e principalmente gases, tá? Aumentam a estabilidade aeróbia, né, ele muito pós abertura do silo, ele mantém a estabilidade. A gente tem tecnologia hoje no mercado que seguram até 48 horas de coxo, né? Mas eu acho que nem a história do copo Stanley, né? Dura 8 horas gelado. Bicho, se eu precisar de 8 horas para tomar um copo de cerveja, me interna, né? Mas, enfim, mesma coisa. Se você precisar de 48 horas para comer um prato, esquece. E melhora, acaba tendo uma melhoria, melhorando o ambiente de qualidade fermentativa, acaba melhorando a digestibilidade e valor energético, o valor de digestibilidade e fibra do material, tá? Bom, pessoal, o uso dele é muito prático, né? A aplicação dele é feita no momento da colheita. Aí nós temos a opção, né, de dar autopropelido, fazer essa aplicação no momento do corte. Tem autopropelido a dar com pau, que nem tem o tanque de inoculante, o cara tira. Aí a gente pode aplicar com postal em cima do silo, enfim, uma série de tipo de material. Até a Kera tem um sisteminha de montar um aplicadorzinho ali caseiro, né? Mas já vai na maquininha acoplada, fica bem também. As doses, aqui está de 1 a 2 gramas, mas tem, para pré-secado, por exemplo, algumas linhas são no mínimo 4 gramas, né? Então, fica ali ver rótulo, tá? Preço, pessoal, tem preço de inoculante de tudo quanto é tipo. Mas aqui, especificadamente aqui, o mais barato sempre sai mais caro. Não tem que ver.
Esse ano eu participei de uma cotação com a concorrência, o cara pegou metade meu, metade da concorrência. Não é porque é meu, não, cara, mas o estilo do concorrente, eles estão brigando para ver se eles conseguem um ressarcimento da concorrência. Tenso, muito tenso. Pessoal, uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho na aplicação de inoculante. Água limpa e de qualidade, cara. O pessoal vai lá no coxo, lá na poça d'água, pega a água. Cara, a gente está lidando com micro-organismos vivos, né? A gente tem que dar condição para esse material chegar vivo para poder desempenhar a função dele dentro do silo, certo? Ácidos orgânicos, cara. Ácidos orgânicos são a tecnologia aí que tanto inoculante quanto ácido orgânico, eu já uso há um bom tempo nesse material, principalmente quando a gente trabalha com forragens a serem comercializadas, né? E eu acho interessante, cara, que tem um ano que o ácido orgânico dá pico, é loucura, todo mundo só quer ácido orgânico, e eu tô vendo o ácido orgânico já há pelo menos um ano e meio aí, bem deslocado de mercado. Estou vendo aqui em Castro, aqui na região, cara, se eu precisar de ácido orgânico amanhã, eu não acho. É bem complicado. Mas são uma baita ferramenta, né? Eles são conservantes químicos que inibem o crescimento da levedura e fungos após a abertura do silo. Os principais ácidos utilizados são o ácido propiônico, tá? Até tá ali o ácido acético e fórmico, mas assim, eu particularmente nunca vi um tanquinho, um baldinho de ácido acético e fórmico. Eu já vi um blend de ácido de 56% é propiônico, 2% ou 1,8% é acético e 0,2% é fórmico. Aí sim. Mas são ferramentas que também podem ser aplicadas no momento do corte, né? A principal função dele ali é baixar o pH rápido e inibir, né, essa formação de levedura, de fungo. E ele tem um plus, né, que é a conservação no pós-abertura. Hoje existem inoculantes específicos para trabalhar esse pós-abertura do silo, com a estabilidade também, mas o ácido orgânico ele faz isso com mais força, né, vamos dizer assim. Material muito indicado para baixa estabilidade aeróbica, né? Então, assim, o capiaçu aqui, Juan, o ácido orgânico, eu indicaria mais ele do que o inoculante, mesmo eu vendendo inoculante, porque o poder tampão do capiaçu é muito alto, então a gente, cara, é uma dose muito alta de inoculante para a gente conseguir inibir essa fermentação negativa, sabe? Os dois materiais hoje acham no mercado, tem empresas aí fazendo nome com isso aí. Provavelmente deve ter alguém que trabalha com isso, né, no nosso bate-papo. Bom, pessoal, o que a gente espera, né, com o uso dos ácidos orgânicos ali, com o propiônico? Menor perda de matéria seca, tá? Até 10% quando a gente compara ele sem uma silagem, sem aditivo nenhum. Maior teor de nutrientes, ele acaba preservando mais nutrientes, ele baixa o pH rápido, então ele não permite um consumo exacerbado de nutrientes pelas bactérias que estão presentes no silo, menor presença de fungo e micotoxinas, consequentemente, e melhor desempenho animal, né? Até peguei aqui, mas mais leite, melhor ganho de peso, relacionado aos ácidos orgânicos é difícil de mensurar. Agora, mais leite e mais ganho de peso relacionado a uma silagem de qualidade, sem dúvida, né? Tem muito estudo aí acontecendo, o quanto que impacta isso, mas não quis trazer aqui, porque a gente vai se estender mais do que a gente vai se estender. Bom, pessoal, o que eu tenho como consideração, né? Qualidade de forragem é um dos pilares da produção animal eficiente e rentável. Por que rentável, cara? Todo mundo que está aqui, né, produtor, técnico, Concipa, cara, todo mundo está aqui porque ganha dinheiro, gosta de dinheiro, né? O mundo que ganha dinheiro por amor é o dono do motel, o resto do mundo está correndo atrás. E essa rentabilidade da forragem, ela é muito nítida, muito nítida. Quando a gente tem forragem de alta qualidade, que nem esse produtor com 64% de forragem na dieta, cara,
a redução de custo é violenta, né? Porque a gente consegue tirar a proteína da forragem, então a gente diminui o farelo de soja ou subprodutos proteicos, a gente consegue melhorar muito a energia, né, da TMR, da dieta total dessas vacas, então a gente consegue também sair de outros subprodutos, como fubá, outros amigos malucos que tem na região, e tudo isso vira dinheiro no bolso do produtor, né? E entre os principais métodos de conservação, a ensilagem em si, o processo, né, lá do início até a leitura da abertura do silo, ela se destaca por permitir o fornecimento contínuo de volumoso com alta densidade energética e valor nutritivo. E isso sem muita oscilação, né, durante o ano. Eu acho que é época de faculdade ainda eu lembro algum professor falar que o processo de ensilagem é o que mantém a produção de leite atual, né, a produção de carne atual, porque a gente está num país continental. Aqui na região onde eu estou, a gente tem a bênção de conseguir produzir forragens de inverno, mas eu também trabalhei em regiões em que no verão, ou o cara planta milho e ensila para ter comido para o resto do ano, ou ele tem largar essa vaca pastando o que vai sobrar, né? Então, o processo em si, ele viabiliza muito a atividade, tá? Bom, pessoal, eu queria agradecer aí a Concipa, né, pela pessoa do Juan, pela pessoa do Jean, agradecer mesmo do coração aí para chamar a gente para bater um papo. Espero ter colaborado com alguma coisa, ter ajudado, né, clareado alguma informação. E aí, pessoal, agradecer mesmo, fica meu contato, se alguém tiver alguma observação, quiser bater um papo mais a fundo sobre a nutrição, alguma coisa, o Gianni tem meu contato aí, pode encaminhar para vocês, bem tranquilo. Essa aí é uma foto da época que eu estava em Minas, né? A gente chegou a 1.200 hectares de alfafa. Isso aí é um dos alfafaites que nós tínhamos lá, num pivô de 89 hectares. O maior que a gente tinha era de 116 hectares. Então, uma experiência muito rica. Tá joia? Eu acho que é isso. Maravilha, Eduardo. Show de bola. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade aí no debate. Né? Se tiver alguma pergunta, se o pessoal quiser abrir a câmera aí para a gente... Juan, prepara uma foto aí. O pessoal que abrir a câmera. O pessoal que tiver dúvida aí pode perguntar, não precisa ter vergonha. Eu recebi mais algumas perguntas aqui no meu WhatsApp, mas pode dar sequência. Eu sei que é um mundo a silagem, eu amo falar disso, eu gosto, então, para mim, eu tô vendo bastante produtor que ficou aqui com a gente, né, se estendeu um pouquinho, eu agradeço todo mundo que está aqui. Finalizar isso só com essa pergunta, produtor perguntando sobre micotoxina, se tudo isso que você falou, Eduardo, né, se a gente precisa de algo a mais para ter cuidado na micotoxina. Ele perguntou referente ao manejo do pasto, mas eu coloco para você que isso, se é pasto, se é confinado, isso tem uma real importância, né? Você pode colocar isso para a gente? Cara, micotoxina, o que eu posso colocar de material que vai combater a micotoxina, eu coloco. A micotoxina ela é inerente ao milho, ao grão do milho, ele é inerente à soja, ao grão da soja, ele é inerente ao capim, à forragem conservada, o que for. Então, assim, cara, a micotoxina, ela, de uma certa maneira, o nosso rebanho convive com micotoxina, né? Mas, em algum momento, por alguma falha de processamento, que aí, assim, cara, é muito difícil rastrear, esse gado tem um contato maior com micotoxina, né? O principal efeito, cara, 95% de saber que você está com a sua micotoxina estourada no rebanho é reprodução indo para trás. A micotoxina atua diretamente, quase que exclusivamente na reprodução do rebanho. Minha vaca intoxicou. Cara, para ela intoxicar, ela tem que ter contato muito, muito alto com micotoxina por muito tempo, né?
Hoje a gente tem uma série de sequestrantes de micotoxina no mercado. São produtos que custam, cara, caro pra caramba, sabe? 20 centavos vaca dia, 15 centavos vaca dia. Eu acho muito irrisório, cara, pra você perder um cio de uma vaca. Um cio de uma vaca que você perde é um sêmen, se for uma novilha, é um sêmen sexado que hoje é 200 kg para estar na promoção. Então, eu aconselho, coloco hoje os núcleos que nós trabalhamos, todos eles têm absorvente de micotoxina. O produtor desconfia que está com micotoxina, a gente põe absorvente por fora. Eu acho que, cara, a segurança alimentar dessas vacas tem que ser o cuidado primordial dessas vacas. E o mais barato nunca é o melhor. Nunca é o melhor, exatamente. A gente tem, dependendo da marca. Depende da marca. Tem um colega nosso aqui que está aqui que não, ele não é. Ele é tamponante, não é absorvente. Mas tem absorvente de R$100 o saco de 25 quilos e absorvente de 400 conto. Tudo vai da demanda, né? Beleza. Mas, Eduardo, agradeço mais uma vez, né? Agradeço aos produtores que interagiram, me mandando mensagem aqui. Às vezes tem um pouco de vergonha, eu não mexo muito com a tecnologia, mas a gente está bem satisfeito aí com a conversa, né? Muito bem colocada. A gente se coloca à disposição também, né? Com o CIPA, né? O Jean, Lidiane, a Jéssica, os demais que estão aí. E agradeço aos produtores, principalmente, além do Eduardo, principalmente aos produtores por estarem, aos amigos também, né? O Thiago tá aí, estudamos junto. Tem mais uma galera da tua equipe aí também, né, Eduardo? Tem o pessoal da equipe. Agradece todo mundo que esteve com a gente aí. Tem o pessoal, agradeço aí também a Concipa, agradeço os colegas, tem o pessoal da Corpocel que está acompanhando, tem o pessoal da Quera também, tem os colegas de faculdade, tá bem legal o bate-papo aí. Muito bom. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Juan. Obrigado, Eduardo.